E aí vocês? Tudo bom, pessoal? Will na área. Hoje nós vamos conversar sobre Kumon, mais especificamente sobre o Kumon de inglês. E hoje a gente vai responder, ou tentar responder, a seguinte pergunta: é possível terminar o Kumon de inglês em um ano? Antes de tudo, eu peço a você que venha fazer parte da nossa família. Curta, comenta, se inscreva, compartilhe, etc e tal. Você já sabe que é muito importante para que o algoritmo mande esse conteúdo para outras pessoas que porventura se interessem nele, tá? Se não souber o que comentar, hashtag Kumon, hashtag quero fazer parte do Kumon, hashtag Kumon inglês, qualquer coisa que você ache relevante aqui para me ajudar, por favor. Me ajude a crescer um pouco nesse canal. Já estamos crescendo, estamos com mais inscritos maravilhosos, mas sempre é bom, né? A gente ter um pouquinho mais para que a gente possa levar conteúdos bacanas de estudo para outras pessoas. Sem mais delongas, vamos começar com as perguntas, que a gente vai ter essa interlocução, esse tete-a-tete, para você analisar se é interessante para você. E eu vou dizer sobre a minha experiência também, porque eu também faço Kumon e estou no último módulo desse curso aí livre, vamos dizer assim. Tá certo? A primeira pergunta que eu coloco aqui para vocês é: qual o seu modo de aprendizado? Como que você aprende? Isso porque parece que está um pouquinho distante, né, do Kumon propriamente dito, mas não tá não, gente. Porque por meio de alguns testes na internet, você consegue saber se o seu modelo, o seu modo de aprendizado é um modo sinestésico, visual, auditivo, de leitura. Isso é muito importante porque o Kumon ele se diferencia um pouquinho dos outros cursos geralmente normais. Não é por um ser melhor ou outro ser pior, mas há certas questões maiores de autonomia no Kumon, por exemplo. Eu fiz curso, né, de inglês há muitos anos atrás, né? E na época que eu fazia, eu chegava na sala, tinha um professor intermediando aquele conteúdo, eu tinha a discussão ali, o tete-a-tete com meus pares, falando inglês, conversando sobre aqueles temas, respondendo perguntas, então era muito mais mastigado, era mais devagar. Sim, eu demorei quase 6 anos para terminar o curso, considerando também que repeti, né, o último módulo, mas isso vamos deixar para outro assunto aí, para outro tema de vídeo. Mas o Kumon ele exige mais autonomia, então é meio que você que dá o seu ritmo. E sim, não tem uma pessoa ali tão presente intermediando, então se você precisa de alguém estar ali intermediando, te cobrando, às vezes por diversas questões na sua vida, então talvez não seja tão interessante buscar o Kumon, mas isso também você pode analisar diretamente num polo, numa unidade do Kumon que você vai conversar e também vai ver como é que isso pode ser adaptável para você também, porque o Kumon é para todos, afinal, né? Segunda pergunta que eu faço é: qual o seu conhecimento na língua inglesa, em relação à língua inglesa? Você ouve músicas, você já vê um filme sem legenda ou com legenda, você entende algumas palavras quando as pessoas estão conversando numa entrevista, você ouve coisas, você já tem uma similaridade, você já escreve textos, você precisa de repente ler um texto para uma questão acadêmica, enfim, por alguma necessidade que você tenha. Então, é interessante abordar isso. Por quê? Porque o Kumon, ele tem um teste, a partir do momento que você vai entrar no Kumon, você vai fazer um teste de nivelamento. Como assim? Eu vou chegar lá e vou falar: olha, quero entrar no Kumon, mas você não já se matricula e entra no módulo A. Não, você vai fazer um teste, né, de nivelamento, para você ver em que nível você está, vai fazendo, vai testando, para que você possa realmente entrar no módulo correto, que vai te potencializar e vai te dar esse caminho aí para que você possa ter um melhor aproveitamento no curso. Eu, por exemplo, estou no módulo G, que é o módulo máximo aí, de entrada, né, vamos dizer assim. Então, já cortei um caminho muito, muito grande aí, porque eu fui do G ao O, né? E também considerar que vai ter um aumento de dificuldade dos módulos, você vai ter que ter uma dedicação para aprender o vocabulário. Isso a gente já junta com a terceira pergunta, que é só qual a sua disponibilidade de tempo. Por quê? Você trabalha? Você pode se dedicar quanto tempo por dia? Porque, por exemplo, no meu caso, eu estou no módulo O, no livrinho O, né? Que é o último livro aí que a gente trabalha dentro do Kumon, pelo menos na disciplina de inglês. E ali eu demoro, a cada 5 páginas, nessas 5 páginas nós temos que considerar, que é A e B, né? Na página só aquela folha da frente, a frente e verso. Eu demoro, a cada 5 páginas, entre 40 e 50 minutos para realizar as questões, as atividades. Fora que tem o áudio de toda aquela lição que demora quase 10 minutos. Ou seja, é uma coisa a se considerar, porque você demora em cada 5 folhas 1 hora e pouquinho aí, vamos dizer assim.
quase 2 horas, dependendo da situação, dependendo do módulo, do seu nível de disposição, se você está cansado, descansado, porque às vezes a gente sabe, né? A pessoa que trabalha, ela nem sempre está disposta a fazer exercícios, às vezes está cansada, às vezes está ali com uma série de coisas na mente, porque tem família, enfim, tem outras atribuições que estão relacionadas à sua vida e impactam também na vida dos estudos. Então isso é muito importante para que você possa avaliar, né, se você consegue dar conta, porque eu acho que isso é o mais importante, se você também consegue ficar ali muito tempo estudando ali, horas e horas, tá certo? E por último, essa quarta pergunta é, para mim, a mais importante. Qual é o seu objetivo com o Kumon de inglês? Por exemplo, o meu objetivo era aprender mais gramática, né? Não era tanto vocabulário. Lógico que tem vocabulários que eu aprendi, que eu li, mas não era cada vocabulário, por exemplo, que eu via, eu ia lá no dicionário procurar, porque senão é impossível eu terminar o curso no tempo que eu queria e dar conta de todas as coisas que eu tinha que fazer, né? Eu queria mais aprender essa questão de formatação, de vocabulário, de ler um pouco mais de texto, sabe? E esse rolê, assim, aprimorar o que eu já tinha. Então, pra mim, me serviu muito, porque eu já saí de um lugar que eu já tinha um conhecimento, eu já estava acostumado com o idioma inglês na medida do possível, né? Eu não sou fluente no idioma, mas eu já tinha saído de algum lugar. E isso, pra mim, foi diferencial. Porque, às vezes, por exemplo, como o Kumon tem muito copia e cola, isso é verdade, desde os primeiros módulos dali que eu fiz, tinha muito copia e cola, então eu já estava muito... Às vezes eu ouvia a música fazendo Kumon. Isso é legal? Não, você tinha que aproveitar, você tinha que prestar atenção, você tinha que estar presente. Mas o meu objetivo não é copiar e colar, o meu objetivo é aprender gramática. Então, às vezes, isso você tem que avaliar, você tem que perceber qual é a sua necessidade dentro do Kumon. E isso eu acho que, e falando sobre isso, sobre esse pensamento mais crítico e reflexivo dentro da língua inglesa, eu acho que nenhum curso de inglês, até pelo menos os que eu conheço até então, não te dão isso. Isso você vai ter que buscar depois, de repente fazendo um intercâmbio, de repente conversando com algum nativo da língua, do idioma, porque isso se dá com o tempo. O inglês de curso te dá a base, não te dá a base de, por exemplo, gírias, coisas que você só vai aprender no cotidiano e no relacionamento, na troca, entendeu? Então, tem que avaliar isso. São módulos, muitos módulos, são modos diferentes de se fazer o estudo. Acho que o estudo do cursinho leva mais tempo, você tem que estar convivendo, você gasta muito dinheiro, às vezes coisas que poderiam ser unidas, assim, trabalhadas mais, você acaba empurrando com a barriga, porque também a gente sabe que é uma indústria, né, da língua, né, do idioma. Mas, por outro lado, se você quer uma coisa mais rápida, se você quer viajar, fazer um intercâmbio, precisa ali rapidinho, talvez seja mais interessante o Kumon, porque você ouve muita coisa, você, além de tudo, tem uma compreensão de histórias, histórias, por exemplo, tem Helen Keller, por exemplo, Helen Keller, que é uma história de uma mulher que a partir de um tempo da sua vida perdeu a visão e, se não me engano, a audição. Então ela não sabia, basicamente não tinha os sentidos. E aí, como é que ela aprendeu a ler? Essa é uma história de uma mulher desses cantos aí dos países que falam a língua inglesa. Tem outras histórias, por exemplo, da Austrália, que são países que falam a língua inglesa. Por exemplo, falando da Inglaterra, né, que é um país que fala inglês. Então, e às vezes a pronúncia muda um pouco no áudio, entendeu? Muda para o inglês australiano, às vezes fica mais no inglês americano e estadunidense. Mas tem alguns momentos que a pessoa que está falando ali tem um sotaquezinho ali no inglês britânico ou até no inglês australiano. Então isso é muito legal também, porque você vê outras realidades, você tem uma visão, um conhecimento de mundo maior. Talvez por uma questão de provas, de academia, seja mais útil. Ou seja, é possível terminar o Kumon de inglês em um ano? Considerando algumas questões, sim. Eu poderia ter terminado, mas a minha vida me exige uma série de coisas que eu acabei escolhendo. Então, eu aqui em algumas respostas aqui, eu falei algumas coisas aqui que poderia, por exemplo, não deixar esse ritmo seguir tão avançado. E por isso eu acabei dando uma atrasada de 1 mês, eu acho, ou 2, mais ou menos vou atrasar 1 mês, 2 desse término, né? Porque eu era para ter terminado em março, que foi mais ou menos aí quando eu comecei o inglês, março, abril. Eu vou terminar em maio, né? Vamos dizer 1 ano e 1 mês, mais ou menos. 2 meses, por aí. Então, pra mim foi, entre aspas, possível. Mas talvez pra você não seja. Então você tem que se avaliar, se olhar, entender quais são os seus objetivos, porque às vezes, né? Eu, por exemplo, faço as coisas muito rápido, eu falo muito rápido, inclusive aqui no vídeo você vê que eu me embolo. Então,
na questão da dicção, então é complicado. A gente tem que avaliar com calma, parcimônia, até para ver quais são as possibilidades de investimento. Mas uma coisa mais importante, eu acho que poucas pessoas vão ficar aqui no final desse vídeo, é que não adianta você fazer as coisas rápido se você não tem conhecimento, né, naquela língua, e depois fazer mal feito e fazer em 1 ano e tá tudo certo. Não adianta, porque também senão o investimento é jogado no lixo, ok? E como último recado, sejam Luís sempre. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha sido informativo na medida que vocês estão esperando, tá? Qualquer coisa, deixe algum comentário aqui, com alguma pergunta ou indagação que você tenha. Seja Luís sempre, não faça mal para os outros, cuide-se, né? Principalmente da sua saúde mental, não só da sua estética, né? Vamos dizer assim. E a gente se vê no próximo vídeo. Estamos aqui todos os domingos conversando, dialogando sobre vários assuntos. Eu tenho certeza que você vai amar. Um beijo para você e para sua família. Seja muito feliz e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!